E sejam bem-vindos a mais um mentorial ao vivo da série Fly Empresas. E no dia de hoje nós vamos entender aqui os 5 fatores que limitam o crescimento dos seus lucros. Conteúdo muito importante para você que está buscando dobrar seus lucros em menos de 6 meses, que é o que a gente está trazendo aqui nessa temporada. E é o seguinte, pessoal, o que me fez querer trazer isso aqui hoje, tá? O que me fez trazer esse conteúdo especificamente hoje para vocês. Constantemente vejo muitos donos de pequenas empresas falando: mas minha empresa não está crescendo, poderia estar crescendo muito mais, as coisas estão devagar, entra ano, sai ano, parece que a coisa não sai do lugar. Enfim, a verdade é que muitas empresas estão aquém do potencial. Muitas empresas, do porte atual que ele está, com alguns ajustes seria possível multiplicar e muitas vezes as vendas e os lucros, mas isso não está acontecendo, pessoal. Então, é isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, esses 5 fatores que limitam o crescimento dos seus lucros. E se você quer entender como dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses, precisa ficar aqui comigo, que você não pode mais ser limitado dessa forma, tá? E todos esses fatores que nós vamos falar aqui hoje são devidos à falta de competência de gestão. Entenda a falta de competência entenda a competência como a capacidade de gerar resultados em uma área específica, tá? Então, esses fatores aqui, eles acontecem por falta de competência em gestão, tá? Então, vou falar 5 fatores, mas primeiro a gente precisa entender o que é essa competência em gestão, o que é e o que não é ter competência em gestão, né? Como eu falei, competência é a capacidade de gerar resultados. Então, uma pessoa que tem competência em gestão, ela sabe o que precisa ser feito dentro da empresa para aumentar faturamento, aumentar lucro, construir caixa, fazer a empresa crescer, ter o time engajado. Tudo isso ela sabe o que precisa ser feito. Ela age de forma tática e estratégica dentro daquela empresa, atuando nos pontos certos para a empresa crescer. E a pessoa que não tem competência em gestão, em primeiro lugar, tem as coisas que ela sabe que não sabe, né? Às vezes ela sabe que não é boa para liderar pessoas, às vezes ela não sabe, ela sabe que não é tão boa com gestão financeira ou com processos, enfim. Só que tem coisas também que essa pessoa nem sabe que não sabe, né? Às vezes ela não sabe, nem sabe que não sabe, que poderia estar construindo cultura, poderia estar ditando estratégia, que poderia estar implementando rotinas que fariam a empresa crescer mais, tá? E as pessoas confundem o que significa ter competência em gestão, tá? As pessoas acham que gestão de uma empresa, às vezes, é só aquele papel administrativo, né, do administrador que mantém as coisas em ordem, que faz a gestão financeira, o controle financeiro, não vou nem falar de gestão financeira, faz o controle financeiro, faz a parte de departamento pessoal e acha que ter competência em gestão é saber fazer isso. Quando, na verdade, ter competência em gestão, como eu disse, é saber o que exatamente precisa ser feito para a empresa crescer, tá? Então, basicamente, gestão é o ato de direcionar recursos para atingir um resultado específico. Ter competência nisso quer dizer que você está atingindo esse resultado, mas de forma eficiente, né? Você está sendo eficiente e eficaz, entendeu? Então, por que é importante elevar a sua competência de gestão do seu negócio, tá? Para que você consiga atingir os objetivos, ter mais crescimento, ter mais lucros, dobrar os lucros. Tá? Para isso você precisa elevar o seu nível de competência em gestão e é por isso que você precisa investir tempo nisso, dinheiro nisso, energia em elevar essa competência. E se você já está aqui assistindo isso, parabéns, já é o primeiro passo. Tá? O maior benefício, então, de você elevar seu nível de competência, entender os 5 pontos que a gente vai falar aqui, é você destravar sua empresa, parar de ser limitado por esses fatores que travam o crescimento dos seus lucros, tá? E você vai conseguir fazer seus lucros entrar no círculo virtuoso de crescimento, tá? E às vezes até mesmo atingir o dobro de lucros em 6 meses, desde que você faça o que precisa ser feito, tire esses limitadores, atue de forma integrada e sistêmica na sua empresa, tá certo? Entrando aqui no conteúdo,
Vamos para o primeiro fator que mais limita o crescimento da sua empresa. Tá? São 5 fatores, não necessariamente está na ordem, tá? Mas o primeiro fator, geralmente cometido, e que se você cometer ele, vai limitar o crescimento da sua empresa. Tá? E é o seguinte, o primeiro fator é não focar no cliente. Não focar no cliente. E isso acontece de algumas formas diferentes. Tá? Uma delas é quando você foca muito no concorrente. Você vai lá e preocupa em copiar o concorrente ou preocupa se está sendo copiado pelo concorrente, ou ambos, tá? Às vezes você tem um concorrente do mesmo segmento, da mesma região, que ele vai lá, copia sua estratégia de marketing, copia seu layout, copia suas cores, copia seu jeito de tirar foto dos produtos, seu marketing, enfim, e aquilo te enlouquece, você fica olhando para aquilo, e você não presta atenção no seu cliente, tá? Não presta atenção no seu cliente, começa a olhar para o concorrente, e se ele está te copiando, você está à frente dele, tá? Você deveria se orgulhar disso, quase se orgulhar disso, né? Aí você fica olhando para ele, como se você estivesse andando, olhando para o retrovisor. Você não vai ser bom isso, tá? Se você ficar olhando para o retrovisor, só olhando para o retrovisor, talvez você não chegue onde você quer, ou talvez se depara com uma surpresa aí pelo caminho, tá? Então você precisa ajustar o seu foco e olhar para o cliente. O seu trabalho, o seu negócio, ele existe para atender as necessidades do cliente. Você fica gastando tempo com o concorrente, você não está entendendo bem quais são as necessidades do seu cliente, quem é o seu cliente, quais necessidades dele estão sendo bem atendidas, quais não estão sendo atendidas e o que você precisa ajustar na sua operação para atingir essas necessidades como ninguém mais atende. Então, para de olhar para o concorrente, para de olhar para o retrovisor. Agora, se você é o que fica copiando o concorrente, né? O concorrente está na sua frente, você está copiando o concorrente, talvez você está indo para um caminho errado. Porque o cliente dele não necessariamente é o seu, o objetivo dele não necessariamente é o seu, a visão dele não necessariamente é a sua. Então, você está seguindo alguém, tentando seguir alguém, está sempre atrás, você nunca vai alcançar essa pessoa, porque ela sabe para onde ela está indo, ou não, né? Talvez ela esteja perdida, você esteja seguindo alguém que está perdido, mas seu cliente às vezes está indo para o outro lado, né? Seu cliente quer que você deveria estar atendendo as necessidades do seu cliente e não está. Então, o que eu recomendo fazer? Primeiro, voltar o foco para o cliente, tá? Então, você tem que estruturar a sua empresa definindo a essência dela, definindo como você quer ser reconhecida pelo cliente, né? Então é quem é a sua empresa e que imagem você quer gerar no mercado perante o cliente, tá? Aí você define quem é o seu cliente ideal, define, descobre quem é o seu cliente ideal e entende as necessidades dele, conversa com esse cliente, observa esse cliente, entrevista esse cliente, mapeia as necessidades dele, mapeia as frustrações, os desafios que ele tem em relação a comprar seu produto ou serviço, quais as frustrações não atendidas pelo seu mercado, tá? E aí você ajusta a sua operação com o objetivo de atender esse cliente como ninguém mais atende. Então você começou a o quê? Focar no cliente. E as grandes empresas fazem isso. A Amazon é um grande case disso, tá? Uma das 4 maiores empresas do mundo em valor de mercado. Tem um ritual de em diversas reuniões estratégicas, eles deixam uma cadeira vermelha vazia representando o cliente, tá? Para que eles ajustem o foco e constantemente aquilo leva eles a se perguntarem o que é o melhor para o cliente, o que o cliente ia querer, qual a necessidade do cliente, qual o desafio dele, o que está frustrando ele. E você tem que ter essa cultura na sua empresa, porque senão você vai ter um constante limitador de lucros, porque o lucro é aquilo que sobra entre o que entra e o que sai, tá? E tem diversos fatores que interferem no lucro. 2 deles é o volume de vendas e o seu preço, a quantidade de vendas e o preço. E o preço, ele é justificado principalmente pela percepção de valor que o seu cliente tem. E a percepção de valor é algo intangível, é algo, não é exato, é subjetivo, tem a ver com quem é aquele cliente, qual a experiência ele já viveu, quais as memórias dele, o que ele valoriza, o que ele acredita, o que tem valor para ele. Então você precisa conhecê-lo. E o volume de vendas tem a ver com quantidade.
Como é que você faz para atrair mais clientes igual a ele? Tá? Então, pare de cometer esse primeiro erro aqui, ajuste seu foco, comece a focar no cliente, não no concorrente, tá certo? Isso vai te permitir aumentar os seus lucros e muito. Segundo erro, a gente falou de quê aqui? Que compõe o lucro, né? Algumas variáveis, a gente falou de volume de vendas e de preço. O preço é uma variável que mais interfere no lucro, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você está cometendo um erro de precificação, está precificando errado, isso vai limitar e muito, pode até zerar os seus lucros. Esse é o segundo fator que limita o crescimento dos lucros, a precificação errada. Precificação errada, tá? Eu costumo dizer que precificar errado é o início do fim. Por que isso? Tá? Pensa comigo aqui. Quando você vende no preço errado, você pode estar lucrando zero. Sério mesmo, você pode estar lucrando zero. E não é comum ver muitos donos de empresas que estão fazendo venda de produtos ali, achando que está tendo lucro. Se for apurar direitinho, a venda daquele produto está dando zero de lucro. E aí, ou pouquíssimo lucro, né? Nem sempre zero, mas às vezes muito pouco. E aí, o que esse dono faz? Ele está numa situação às vezes difícil, porque não sobra dinheiro. Ele vende, o dinheiro entra, mas o dinheiro é todo para pagar os custos, né? Custos variáveis, despesas fixas, quase não fica nada na empresa. Então ele não vê a cor do dinheiro. Escuto muito falar essa frase, que não vê a cor do dinheiro. Aí o que esse dono de empresa faz? Caramba, a situação não está boa, preciso vender mais. O que eu faço para vender mais? Vou abaixar o preço. Aí abaixa mais o preço que já não estava bom, aí que não vê a cor do dinheiro mesmo. Aí vende, movimenta, entra ali, mas o dinheiro não fica, porque ele foi para os custos, ele não gerou lucro. E nessa situação de não sobrar dinheiro, o dono começa a cortar custos, enxugar investimentos, corta a verba de marketing, não promove o time, não promove melhorias, não faz uma reforma, não conserta o que está estragando, não melhora o ambiente. E a empresa começa a se deteriorar, ou começa a estagnar, começa a não evoluir, né? E estabilidade não existe, na verdade a empresa está decaindo, porque o cliente começa a perceber que a percepção de valor caiu, os colaboradores ficam sem perspectivas, porque as coisas ali estão meio paradas, estagnadas, em decadência. Aí com isso as pessoas boas vão embora, ficam as pessoas acomodadas, o resultado cai, o cliente percebe, os parceiros vão embora, os fornecedores já não fazem mais as mesmas condições. Aí a coisa vai ladeira abaixo, é o início do fim para esse dono de empresa que começou errando com o preço e começou reduzindo o preço para tentar corrigir um erro de preço. Então o que a gente precisa fazer? Porque isso pode literalmente quebrar empresas, tá? É o início do fim. Lá na frente falta dinheiro e a empresa quebra. O que você precisa fazer? Precificar adequadamente. Tem que considerar todos os seus custos variáveis, todas as suas despesas fixas, a sua margem alvo ali, a sua margem de contribuição, o volume que você vai vender daquele produto, tá? Ele vai estar adequado para você ter uma margem de contribuição positiva, vai estar adequado para você ter a margem de lucro, aquele preço que você está determinando, você vai conseguir ter a margem de lucro que você quer, tá? Faça isso para todo o seu mix de produtos. Se você tem linhas com mais giro, menos giro, tá? Faça com mais precificações diferentes para cada linha. Basicamente, existe um indicador de mercado aí que chama markup, tá? Que esse markup é um multiplicador que carrega todos os seus custos ali e facilita a sua precificação. Aí você define o seu preço mínimo com base nisso, com base nos seus custos, mas define o seu preço final, o seu preço de venda, com base no valor gerado para o cliente. Tá? Então comece a precificar certo, que você vai parar de ter essa limitação de crescimento de lucros. Tá certo? Terceiro fator que limita muito o crescimento dos seus lucros é o desengajamento do time. Tá? Já mudando de dimensão aqui, desengajamento do time. Por que isso? Tem uma frase que é o seguinte: quando se cozinha com amor, a comida fica mais gostosa. Tá? Que o colaborador que não está engajado, que não está comprometido, que não literalmente faz o que tem que ser feito para gerar resultado, ele gera menos resultado. O
Colaborador desengajado é aquele que vai dando horário de ir embora, ele já está lá, fechando o computador ali um pouquinho antes, já está lá olhando para o relógio para ir embora, já tirou o pé, já está lá com meio-dia, pode olhar aí, sexta-feira, né? Desengajamento, já vai pegando a bolsa lá para ir embora, finge que trabalha, você finge que acredita, faz o mínimo esperado. Às vezes cumpre o básico ali, bem feito, o básico, né? Às vezes, mas não faz o que tem que fazer para gerar resultado, não se compromete, não contribui, não se esforça mais além do esperado. Às vezes tem uma meta ali, a pessoa já não está tão afim daquela meta, ou bateu a metinha, não vai atrás da super meta, não se compromete, estar desengajada. Tem um estudo do Instituto Gallup, que é a maior pesquisa já feita sobre o tema no mundo, que avaliou 10 milhões de locais de trabalho e aferiu que somente o engajamento pode aumentar em 23% o lucro de uma empresa. Você pega a mesma empresa, do mesmo segmento, com a mesma estrutura, se os colaboradores estão engajados, o lucro pode aumentar 23%. E o resultado individual de um colaborador pode ser 40% maior quando ele tem engajamento. Então, o desengajamento mata os seus lucros, porque o resultado não vem como poderia. Tá? Você já viu o time de futebol que está perdeu 5 jogos seguidos ali. O time até tem uns jogadores bons, é um time forte, perdeu 5 jogos seguidos. Perde o sexto, troca o técnico. Somente o aviso ali de trocar o técnico saiu no jornal, nem chegou o técnico novo, o time já vai lá e já ganha. O mesmo time, os mesmos jogadores, jogando do mesmo jeito, por fora do mesmo jeito, mas por dentro tinha uma motivação interna chamada engajamento, que gera um comprometimento, que gera mais resultados. Tá certo? Então, esse é o terceiro item, que se você superar isso, através de quê? Do seu desenvolvimento de liderança, do entendimento que é papel do líder gerar esse engajamento no time. 70% do engajamento do time é responsabilidade do líder. E como o líder tem o poder de trocar pessoas, tá? De tirar alguém, colocar alguém, ele tem total controle sobre isso, em construir um time engajado, através de alinhamento, através de clareza, confiança, desenvolvimento, colaboração, reconhecimento, recompensas, crescimento. Através de tudo isso, o time consegue fazer o time ficar engajado. Tá? Isso exige, obviamente, conhecimento, rotinas, acompanhamento próximo, tá certo? Então, comece a capacitar sua liderança para você não ser limitado mais por esse fator. O quarto item que limita o crescimento dos seus lucros é o líder com baixa capacidade de execução. Olha essa, hein? Execução, em primeiro lugar, a gente precisa entender que execução é a capacidade de fazer acontecer através das pessoas, tá? Quando você tem uma empresa, depois de certo ponto ali, passou de 5 colaboradores, o jogo não é mais sobre fazer. O jogo é sobre fazer. Fazer através do time, né? O verdadeiro líder não é aquele que vai lá e traz o resultado. É o que faz a equipe trazer os resultados. Então, o líder que não tem essa capacidade vai limitar e muito os lucros da sua empresa. Tá? O líder precisa ter capacidade de execução. Por quê? Porque a ponte que liga o sonho à realidade, o objetivo à realização, a meta ao resultado, a ponte que interliga tudo isso é a execução. A execução que faz a meta ser atingida, a execução que faz o objetivo ser concretizado, o sonho ser realizado. Então, o líder precisa ter essa capacidade de execução. Uma das jornadas da liderança é a jornada da execução. É a jornada de fazer acontecer através do time, de fazer o time bater meta. Execução tem a ver com fazer o time bater meta e provocar mudanças, provocar crescimento. O líder, eu costumo dizer que o líder é o agente da mudança, que as coisas tendem a se manter ali, né? O time tende a gerar o mesmo resultado ali, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos. Só o líder tem a capacidade de elevar o resultado do time, levar um time para um outro patamar. E por isso
ele é o agente da mudança, mas ele precisa ter essa capacidade de execução, precisa ter a capacidade de multiplicar resultados. E aí exige um outro rol de competências, um outro rol de habilidades. Precisa ter conhecimento de rotinas, conhecimento de técnicas e habilidades interpessoais ali para lidar com o time. Precisa ter conhecimentos de definição de prazos, definição de responsáveis, conhecimento de ferramentas como plano de ação, PDCA. E tudo isso você entende desenvolvendo gestão e liderança, tá? Praticando, se preocupando com isso, entendendo que você, que é um dono de uma pequena empresa, vai ser sempre um líder, deverá ser sempre um líder, é alguém que conduz pessoas em direção à visão. Enquanto você estiver na posição de CEO da sua empresa, né, dependendo do seu porte, não faz sentido efetivamente chamar de CEO, mas a pessoa que executa a estratégia, que define e executa a estratégia, que provoca o crescimento, que faz o time atingir metas, você precisa desenvolver essa capacidade, tá? E as 7 habilidades para você, as 7 rol de competências para você aumentar a sua capacidade de execução é o seguinte. Primeiro, você tem que conhecer muito bem o seu negócio. Conhecer muito bem o seu negócio, tá? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, o seu mercado, o seu segmento, o seu cliente, como o que você entrega tem fit com o cliente ali, o que te dá lucro, tá? Você precisa conhecer muito bem o seu negócio. Você precisa conhecer muito bem as pessoas que estão lá, o seu time, tá? Para que você delegue a função certa para a pessoa certa, para que você coloque a pessoa certa na cadeira certa, para que você saiba quem colocar para dentro da sua empresa, para que você saiba como engajar e desenvolver cada um, como lançar desafios para cada um, tá? Depois você precisa ter uma mania por definir prazos para tudo. Definir prazos para tudo. Combinou algo? Prazo. Data. Que data que você me entrega? Quem vai entregar e que data? Tá? São duas coisas diferentes. Definir responsáveis e colocar data em tudo. Você tem que ter mania disso. Tá? Tudo você coloca a data e sabendo que existe uma coisa que chama maldição do estudante, né? Que uma tarefa tende a ocupar todo o prazo que ela tem. Fica para a última hora. Quem nunca viu o pessoal, os alunos que deixavam o TCC para a última hora, talvez você já tenha passado por isso. Então você tem que desafiar a equipe constantemente nessa definição de prazos, tá? Você tem que definir prazos factíveis, mas que desafiam o time. E quarto item aqui dessa capacidade de execução é definição de responsáveis. Sempre defina um responsável para cada entrega, nunca 2. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Nunca deixem ser responsáveis, senão nada acontece, tá? O quinto item é que você tem que fazer acompanhamento. E isso muda o jogo de um líder, tá? Um líder que acompanha, um líder que não acompanha, o nível de resultado é outro. Então, você delegou para o time, você tem que acompanhar constantemente, tá? Você tem que acompanhar. E aí, como é que tá? Vai entregar na data? Tá fluindo? Precisa de alguma ajuda? E aí, entregou? Não entregou? O que você vai fazer para recuperar? E agora, como é que tá? Enfim, constantemente. Definir um prazo, marque pontos de controle para que você acompanhe o resultado. Você vai elevar muito a sua capacidade de execução, vai elevar o resultado do time. Sexto item aqui, você ter ferramentas de execução, como por exemplo, plano de ação. Plano de ação é uma ferramenta que traz ordem ao caos ali. Ela tem o poder de transformar ideias, ela faz o link entre ideias e ações. Você pega ideias, lista em um passo a passo que diz o que especificamente precisa ser feito, por quem e até quando, e ela te dá a oportunidade de executar isso. Enquanto é ideias, enquanto é objetivos, brainstorm, sonhos, metas, o link para o dia a dia, o link para a execução é difícil. O plano de ação filtra e organiza isso numa sequência lógica que aumenta muito a capacidade de execução e que você consegue acompanhar o trabalho do time. E o sétimo item para você melhorar a sua capacidade de execução e acabar com esse limitador do crescimento é você melhorar continuamente. Continuamente. Melhorar
a cada dia. Você, sua empresa, seu time, seus processos, seu produto, seu serviço. Porque é o seguinte, loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você quer ter mais resultados, você precisa fazer coisas diferentes. Para você fazer algo melhor, você precisa ter um conjunto de conhecimento e habilidades, atitudes diferentes. Você tem que desenvolver através de livros, de cursos, de mentorias, de lives, tá certo? Então, você desenvolvendo sua capacidade de execução, você supera esse limitador do crescimento aqui e muda o jogo dos seus lucros. Você acaba acabar com essa barreira, tá certo, pessoal? Quinto item, quinto fator que limita o crescimento da sua empresa é a alta rotatividade de pessoas, tá? Alta rotatividade. Quando você tiver um volume maior de colaboradores, uma alta rotatividade ali é considerada 10% ao ano para alguns segmentos, 5% para alguns, um pouco mais para outros, tá? E você pode medir tanto a rotatividade de desligamento quanto a rotatividade de pessoas que entraram e saíram, tá? A fórmula é bem simples, depois você pega na internet lá. Mas, numa pequena empresa, pense assim, com que frequência você perde um colaborador importante, um colaborador que estava treinado, que estava atuando, que estava gerando resultado e vai para outra empresa, ou pede demissão, ou você tem que acabar demitindo ele porque o resultado dele caiu. Isso acontece muito. Quando acontece, sabe o que significa isso? Dinheiro que saiu pela porta. Por quê? Dinheiro que saiu pela porta. Porque quando você colocou uma pessoa ali, pensa como foi selecionar uma boa pessoa. Você ficou pensando, pô, vou divulgar essa vaga, escreveu a vaga, fez o anúncio, divulgou o anúncio, esperou, recebeu ali aplicações, ou se você contrata como eu ensino, você recebeu as aplicações ali, ou se não, você recebeu os currículos, avaliou, marcou entrevista, entrevistou, uma baita energia, putz, graças a Deus, selecionou a pessoa, ela começou. Aí foi lá em treinamento, a pessoa derrapava, você treinava, gastou horas e horas de treinamento seu, horas e horas suas para treinar essa pessoa, horas e horas de outras pessoas do seu time para treinar ela, chegou no ponto. Quanto tempo, quanta energia, quanto dinheiro você não gastou para essa pessoa estar preparada, chegar no nível que ela chegou, tá? Se ela não ficou tempo suficiente para gerar retorno sobre isso e saiu antes, meu Deus, perda, custo excessivo, ferra seus lucros, perdão pela palavra, mas acaba com seus lucros, tá? Então não pode acontecer isso. Se ela saiu depois de um tempo, é natural, isso acontece e tudo bem, tá? Mas antes dela ter o retorno, aí não funciona, tá? Se ela saiu depois de um tempo, tem muito conhecimento tácito perdido ali, que é o conhecimento que é difícil de documentar, é o conhecimento que cada pessoa carrega com ela, isso vai embora, mas é natural, tá? Isso acontece. Você tem que ter mecanismos de retenção, evitar esse tipo de coisa. Agora, uma rotatividade, quando o colaborador sai antes de se pagar, ela é muito, muito crítica, tá? E o que você tem que fazer, então? Tem que tentar reduzir isso. Tanto a rotatividade de mais longo prazo, e aí tem mecanismos mais avançados, como vesting, stock option, não vamos entrar aqui, né? Falando para vocês, donos de pequena empresa, você tem que focar em quê? Trazer pessoas que têm alinhamento cultural com a sua empresa, tá? Não adianta você ter um nível de frequência ali, uma empresa num certo nível, e trazer uma pessoa que às vezes quer muito mais acelerada que a sua empresa, ou ter um nível de pressão e trazer uma pessoa que tem muito mais pressão por resultados que a sua empresa, ou o inverso, a sua empresa é ágil e acelerada, você traz uma pessoa que tem uma outra pegada, um ritmo mais devagar, ou sua empresa é faca na caveira, sangue no olho para resultado, você traz uma pessoa que é mais de boa ali, não está tão assim com pressão em resultado, não funciona, não está na mesma frequência, você tem que trazer pessoas que têm elemento cultural, ou sua empresa tem valores fortes ali de integridade, ou de sustentabilidade, ou algum outro valor forte, você traz uma pessoa que não tem isso, desconecta, a pessoa não gera pertencimento, não gera conexão, então a pessoa vai sair, tá? Ou
Então, isso é o primeiro passo, tá? Você começar a modelar o seu processo de contratação, fazer um processo de integração para colocar essa pessoa a bordo da sua empresa e gerar um alinhamento mais rápido para reduzir essa rotatividade. E aí, outro ponto é o que? A maioria das pessoas, elas saem por causa do líder direto. Quando uma pessoa é demitida ou sai para o mercado de trabalho, para uma outra proposta, a maior causa disso é o líder direto. Tá? Não estava boa a relação com o líder direto, ou não era reconhecido, ou tinha disputa de ego, ou não era valorizado, ou era sabotado pelo líder direto, alguma coisa do tipo. Então, às vezes o líder direto é você, aí você tem que investir na sua liderança. Às vezes são outros líderes, aí você tem que investir na formação de líderes. Tá? Sobre isso, eu te digo, um bom líder, que é o que você deveria ser no momento, ele multiplica resultados. O grande líder, que é o que você tem que buscar, ele multiplica líderes. O bom líder multiplica resultados, o grande líder multiplica líderes. Tá? E a partir do momento que você está formando, desenvolvendo, engajando líderes no seu time, isso tudo melhora, diminui a rotatividade, consequentemente diminui o desengajamento, tá? Aumenta a capacidade de execução da sua empresa e você acaba com essas limitações dos lucros. Então, com isso, desenvolvendo sua competência de gestão para parar de cometer esses 5 erros, tratar esses 5 fatores, você vai conseguir dobrar os seus lucros em 6 meses, pessoal. Então, era isso que a gente tinha para trazer nessa mentoria ao vivo da semana. Valeu, pessoal!